sensível demais. Isso aí é frescura. Nossa, quanta fraqueza, meu Deus. Você tá chorando para além da conta. Aliás, nem Maria chorou tanto assim quando Jesus morreu. Esses são exemplos que eu já ouvi durante toda a minha vida desde pequena. Isso são só alguns exemplos, né? Inclusive essa fala da Maria, só por ter a sensibilidade realmente muito forte, num nível de alma, um nível que eu não sabia explicar e que por muito tempo eu custei a entender do que de fato se tratava isso. Não porque eu me sentia inadequada, às vezes sim, mas principalmente porque eu sentia verdadeiramente e eu não entendia o porquê tantas pessoas ao meu redor vinham com frases desse tipo e justamente em momentos que eu estava ali conectada com esse sentir. Muitas das vezes as pessoas custam a entender e, claro, elas preferem, né, interpretar como algo do tipo fraqueza, entende? E eu tenho quase certeza que você também já ouviu durante, né, a sua vida e em algum momento coisas desse tipo e também já sentiu, percebeu que sentiu demais. Muitas das pessoas ao nosso redor não vão entender e não adianta, nesse momento a gente quer compreensão, mas essa compreensão ela tem que partir da gente mesmo, porque está aí escondido uma potência gigantesca que te conecta diretamente com um dos seus maiores dons, de uma forma bem natural, algo que você já veio com isso e é de fato para exercer. Não à toa você, eu, né, pessoas que realmente têm essa sensibilidade, elas caem em grupos, em ambientes onde as pessoas no entorno simplesmente muitas vezes já desistiram de se conectarem com seus sentimentos. Ou pior, elas preferem não fazê-lo porque sabe que às vezes dói demais e realmente dói mesmo. E elas não conseguem ali lidar, então elas preferem ignorar e até taxar essas pessoas que sentem muito como uma pessoa fraca, de uma forma geral. E essa sensibilidade, né, quem tem essa sensibilidade aí aflorada de uma forma bem sutil, inclusive, mas muito profunda, a gente sabe que isso afeta todas as áreas da nossa vida. Então, às vezes é a dor, mas também a alegria, esse êxtase, mas a gente também precisa saber navegar entre esses polos, né, de sentir de fato. O que é esse sentir, essa conexão, que a gente vai realmente mergulhando fundo, né? O que a gente precisa é saber nadar, navegar nessas marés, as marés, né, as águas, essas emoções, justamente porque elas vão ali nortear coisas de dentro da gente que a gente precisa olhar, né? E só quem tem essa sensibilidade aí, a gente consegue ver em um certo nível, né, que outras pessoas não conseguem tanto. E aí, nesse sentido, eu tenho até um exemplo. Quando eu estava no ensino fundamental, a gente estava ali numa espécie de concurso de redações. E foi muito interessante porque a professora ia ler a redação de cada um, sem falar o nome. Era um grupo ali pequeno e era pra gente, tipo, tentar identificar, né, quem tinha escrito. Na hora que começou a ler a minha redação, um colega simplesmente virou e falou: essa com certeza é sua. E aí eu esperei ela ler, né, todo o texto, e aí eu via ela sentindo. Essa professora, eu lembro dela até hoje, queridos professores nossos, né, que deixam aí lembranças na gente. Ela lia de uma forma interpretativa, então ela sentia, pegava, né, tentava ali pegar a emoção e trazer isso durante a leitura. Eu fiquei muito grata, mas o que meu colega havia falado lá no inicinho me deixou muito encucada. E assim que ela terminou, assim que descobriram que era minha, eu perguntei para ele, né, por que ele falou que era com tanta certeza. E uma das primeiras frases, eu não vou lembrar, né, tem muitos anos, mas é algo do tipo:
algo do tipo que os seres encantados da lua, algo assim. E aí ele falou que é porque o texto era fantasioso demais. Ali naquele momento eu decidi não ligar. Falei, ai, ele é chato. Mas dentro de mim aquilo me incomodou, tanto que ficou marcado durante todo esse tempo. Hoje eu olho isso com muito carinho, claro, né? Eu tenho carinho por esse colega e também, né, de uma forma muito mais consciente. A gente sabe que nada no externo, né, tá ali acontecendo por acaso, vem daqui de dentro, porque em algum lugar, né, dentro de mim ainda estava em construção essa questão do sentir, da sensibilidade, né? E essa sensibilidade que permite criar formas de imaginação, formas até na matéria, de uma maneira que ela é mais fantasiosa, vamos dizer assim. É assim que a gente constrói os nossos sonhos, assim que a gente consegue diferenciar, né, inclusive, uma coisa da outra, no sentido de não ser tudo repetitivo. É preciso ter a sensibilidade para se conectar com coisas ditas fantasiosas, para que a gente consiga também, né, expandir as mil maneiras de se expressar. E muitas das vezes eu levava essas questões, essas falas, como algo que me machucasse, que me atacasse diretamente, né? Então, realmente, ali eu tinha que lidar com esse espaço entre as pessoas que eu amava, entre o amor, né, que eu tinha por essas pessoas, as relações ali, e também entender o quanto isso estava me machucando de alguma forma, estava afetando, né? Ali eu estava me deixando afetar pela a construção que as pessoas tinham com relação às emoções. E como eu disse, eram pessoas que de longe conseguiam de fato derramar uma lágrima, e eu percebia essa dureza nelas, sabe, esse deserto assim, mas também percebi algumas dores e que no momento, durante a vida, assim, às vezes eu ia tocando fundo, às vezes eu ia trazendo isso e muitas até preferiam ficar em silêncio, deixar ali escondidas, mas essa sensibilidade me permitia ver muitas nuances que muita gente não vê. Esse exemplo do texto, né, que eu trouxe, ele realmente teve ali esse tom de crítica, né? Muitas das pessoas que falam, ai, que menina fraca, ou que, nossa, chora demais, realmente tem esse tom de crítica, mas hoje eu consigo entender que é algo que, de alguma forma, afeta, né, essas pessoas que não conseguem aí entrar em contato com esse campo emocional, com as suas emoções, com seus sentimentos. Mas é hoje, né, que eu tenho, né, que eu fui desenvolvendo aí essa capacidade para ver um pouco além, um tanto além, na verdade, né, um pouco mais de forma profunda para isso. Inclusive, eu lembrei aqui de um filme que chama Equilibrium. Eu super recomendo se você não assistiu. Se assistiu, dá uma assistida de novo. É bem interessante quando a gente, né, tem ali uma releitura com novas consciências, né? Então, a gente abre aí um leque aí de focos onde a gente não colocou. Mas esse filme, eu já dando um spoiler aí para quem não viu, trata ali de como o sistema vê as pessoas que sentem, né? E eles ali têm uma curiosidade muito forte de entender o que de fato o ser humano tem de especial, que é algo único, bem único, e que se trata dessa questão do sentir, a capacidade de sentir. Inclusive, né, eu já falei num vídeo meu aqui no canal, que é um vídeo bem interessante, e eu vou deixar para vocês na descrição, que eu falo que sentir é um pilar da humanidade. Então, sentir se trata da experiência humana, não importa o que você vai sentir, né? Essa capacidade é humana e é intrinsecamente assim, né? E é muito interessante, recomendo o vídeo, recomendo o filme, e a gente pode aí mergulhar nessas nuances, porque o sentir, ele vai te projetar para muita coisa. Então, para além disso, a gente ter essa capacidade
de uma forma mais forte, mais potente, né? Sentir de uma maneira mais profunda, ela vai transpassar, inclusive, os sentidos básicos do ser humano, além de potencializá-los, obviamente, né? Então, realmente, se a gente for olhar, né, de uma maneira bem geral, a gente pode ver que, às vezes, as pessoas que sentem muito, elas realmente choram muito, elas realmente têm ali coisas que são confundidas com frescura, mas porque ela sente demasiado, entende? E eu não tô falando de apego, entendam bem, gente, eu não tô falando de apego aos sentimentos, eu estou falando de fato da intensidade, tá? Desse sentir. Então, realmente, essa sensibilidade, né, que ela é mais aflorada, como eu falei, ela vai afetar todas as áreas da nossa vida. E é preciso também a gente saber navegar. E para isso, eu também tenho uma meditação aqui no canal muito maravilhosa, que é sobre lidar, né, com as nossas emoções. É uma meditação bem interessante, onde tem ali uma alquimia bem consciente, vale a pena olhar. Também vou deixar na descrição. E essa questão do sentir, ela foi ficando tão... ela foi sendo vista, né, de uma forma tão apavorante para a sociedade, ela foi sendo vista, foi sendo colocada, foi sendo assim imposta, né, justamente porque esse campo do sentir, ele abarca muita coisa, né, como eu já, né, falei aí, tem essa potência, né, de dons que você já vem com ele. A partir do sentir aqui, nessa experiência humana, você consegue destravar, desbloquear algumas camadas, né, de coisas que as pessoas às vezes não percebem. Um exemplo bem bobo é quando a gente vai, quando a gente vai, por exemplo, visitar algumas obras de arte, algumas galerias, né, que tem ali as obras, e você realmente se dispõe ali a trazer para a obra o que você tem, né, no seu interno, e também permitir que aquela obra te invada de alguma maneira, né, mexa com você, enfim, toda aquela troca ali. Então, quando você vê, né, as pessoas falam, gente, eu não sei o que a pessoa tanto fica ali olhando, porque eu não vi nada, não entendi nada, e a gente sabe que não é sobre entender, né, de fato aqui no racional, com aquela coisa bem mecanicista, e sim de se permitir, mesmo que você não tenha ali, né, uma conclusão ali no momento, e nem se trata de conclusões, a gente consegue trocar, né, esses sentimentos. Então essa sensibilidade, ela vai estar em todas as nuances, né, de sua vida, do seu dia a dia, do que você for fazer. Então, não à toa, as pessoas realmente, às vezes elas falam até de uma forma muito indelicada, que é onde chega nessa parte do machucar a gente, né? E é claro que a gente vai sabendo, aprendendo a lidar com isso, mas às vezes demora muito. E o ponto principal aqui é que você pode estar realmente trazendo isso para dentro de você, todas essas críticas, ou até guardando, né, críticas e inconvenientes, né, falas desse tipo que te machucou ali na infância. E você está deixando de explorar esse potencial maravilhoso, né? Deixando de explorar o seu dom inato, essa sabedoria do coração, essa sabedoria, né, da humanidade, que, como eu falei, ela foi aí levada como algo muito superficial, muito dramático, às vezes até cai na questão do mimimi, né? E a gente nunca sabe ali do campo, como que está o campo interno dessa pessoa. Então, para além desse autoconhecimento, né, é necessário que a gente sempre se firme em nós mesmos, se firme em nosso interno, porque não importa o quanto as pessoas não acolham esse seu sentir, essa sua sensibilidade, você que precisa fazer isso. Então, é como se a gente perdesse, né, abrisse mão de dons inatos, dons naturais, né, para adequar a sociedade, adequar ao externo. E que, na verdade, a gente sabe que o externo é o nosso espelho
e a gente precisa estar muito atento a isso. Então preste bem atenção, né? Se você ainda tem algo dentro de si que te trava na hora de sentir. É muito interessante que acontece muitas vezes em alguns atendimentos, vivências, até mesmo algumas palestras eu vejo percebo ali o quanto as mulheres, as próprias mulheres, né, no sentido desse polo feminino mais desenvolvido, né, porque esse sentir, ele tem muito a ver com o princípio feminino, e as próprias mulheres carregam dores tão grandes, tão pesadas, e elas mesmas não conseguem entrar em contato com esse sentir. Então, foram ali pessoas que também cresceram ouvindo que isso é uma fraqueza, né? Não só os homens, isso, né? A gente nem precisa contar que os homens aí, que bom que tá tendo um movimento muito maravilhoso, cada vez mais intenso em torno desse sentir dos homens ali, mas a gente sabe que tem que destravar, não é só neles, tá? Nas mulheres também. Tem aí muita dificuldade, né? Não só de entrar em contato, mas quando entra, não consegue expressar. E às vezes a gente pensa no sentir como algo doloroso, né? Como você vai chorar, como se chorar fosse algo muito ruim, né? E é engraçado até mesmo quando as pessoas estão surpresas, assim, surpreendidas, né? Felizes. Eu lembro de uma vez que a minha mãe, ela teve, né, um período assim de entrar em contato assim com suas emoções, mas depois não mais. E aí a gente fez uma surpresa para ela e ela se emocionou muito na hora, mas toda vez que o choro vinha, a lágrima vinha, ela apertava o olho e parava tudo para não sair. Então tem muito esse lugar de expressar também. E olha que ela estava muito feliz ali, provavelmente encostou em alguns cantos, né, em algumas questões, mas ela estava muito feliz. Então, mesmo a questão do chorar, também tem essa questão, né, do rir, dessa leveza, de gargalhar, aquela risada alta, gostosa que vem assim das nossas entranhas, assim, do ventre. Então, passa muito por esse lugar também. Então, a sensibilidade, ela realmente tem nuances muito gigantes. E claro, que a gente também não pode deixar, né, de trazer a questão da espiritualidade, porque é nesse nível sutil, né, que essas coisas vão se manifestando e a gente vai conectando, mas realmente só consegue atingir esse nível sutil quem conecta, né, com o seu sentir, suas emoções. Então, com isso, gente, eu deixo nessa fala justamente para que você recorra ao seu interior e perceba se você por acaso não está aí deixando de lado um dom tão magnífico, tão maravilhoso, que te potencializa absurdamente, só por ser, né, te trazer quem você é, quem que você veio expressar aqui, né, nessa querida Gaia. Quem sente demais realmente expressa e capta aquilo que nem todo mundo vê. Então conecte-se aí. E se você, né, tiver aí uma necessidade de um acompanhamento no seu processo, uma conversa mais profunda, né, um olhar mais direcionado aí para as suas questões, entre em contato comigo e a gente vai aí caminhar juntas. Vai ser um prazer fazer parte do seu processo. Um beijo e até a próxima.